Olá a todos, nós somos o grupo 1, composto pelas integrantes Acília Martins, Sofia Coelho e Raíssa Ferreira. E estaremos explicando hoje sobre a relação de sinônimos e antônimos na aprendizagem de PBSL. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou explicar para vocês um pouquinho o conceito de sinonímia e antonímia que faz parte desse conteúdo. A sinonímia e a antonímia são ramos da semântica que estudam as palavras sinônimas e antônimas, respectivamente. Dois termos são chamados de sinônimos quando apresentam a possibilidade de se substituir um ao outro em um determinado contexto, como, por exemplo, novo e jovem. No contexto homem novo, se eu substituir o novo pelo jovem, vai ter o mesmo sentido: homem novo, homem jovem. No ensino básico, classificamos os sinônimos como perfeito e imperfeitos. Os perfeitos são palavras cujos significados são idênticos, no caso, o léxico e o vocabulário, como, por exemplo, morrer e falecer, após e depois. E os imperfeitos são palavras que compartilham significados semelhantes, não idênticos, como, por exemplo, feliz, alegre, cidade e município. Porém, estudos comprovam que palavras sinônimas de outras podem não ter uma equivalência total de sentido. Para Fiorin, por exemplo, não existem sinônimos perfeitos, a não ser nas terminologias, como, por exemplo, o nome popular e o nome científico de uma planta. Mas até então não existe. Por quê? Porque elas não são intercabíveis em todos os contextos. Como é o exemplo aí, livro novo. Se eu trocar o novo pelo jovem, não vai ter sentido, não vai ter coerência, porque não existe livro jovem. E mesmo quando os termos podem se substituir-se no mesmo contexto, elas também não serão sinônimos perfeitos. Por quê? Porque as condições de emprego discursiva serão distintas. Um pode apresentar mais intensidade que o outro, como, por exemplo, amar e adorar. Um pertence a um falar regional e o outro não, como, por exemplo, fifó e lamparina. Um pode implicar em aprovação e censura e o outro neutro, por exemplo, beato e religioso, e assim por diante. Outro linguista que fala sobre isso é Evanildo Bechara. Para ele, os sinônimos assumem sentidos ocasionais, que no contexto um não pode ser empregado pelo outro sem que se quebre um pouco a matiz da expressão. Como, por exemplo, os sinônimos fernecer e morrer. No geral, o primeiro termo é utilizado em plantas e o segundo termo é utilizado em animais. Palmer também cita que não existem sinônimos integrais. Se considerarmos vários sinônimos possíveis, há pelo menos 5 maneiras de provar que eles são diferentes. Pode acontecer também no discurso o enunciador tornar sinônimas palavras ou expressões que em um outro contexto elas não são, como é o exemplo 1, compressão da despesa de custeio no lugar de arroxo salarial do funcionalismo. E o discurso também pode desfazer sinônimos, como, por exemplo, belo, sublime e bonito, são sinônimas. Mas nesse discurso aí do slide, elas apresentam diferenças, ou seja, os sinônimos foram desfeitos. Os antônimos dá-se ao contrário dos sinônimos, onde os significados contrários são realizados por meio do léxico, como, por exemplo, bonito, feio, grande, pequeno. Assim como não existem sinônimos perfeitos, raramente duas palavras encontram-se em oposição absoluta em todos os contextos. Usando Fiorin novamente, ele cita que as palavras diferentes podem ter o mesmo antônimo, desde que tenha ao menos um sentido em comum. Como, por exemplo, fresco e jovem. Nesse contexto, eles vão ter o antônimo velho. Pão fresco, pão velho, homem novo. Hilary e Geraldi afirmam que é raro duas expressões e oposições estarem no mesmo pé de igualdade. Como, por exemplo, quando você vai cumprimentar uma pessoa. Você não vai perguntar para a pessoa se ela está mal. Raramente alguém pergunta isso. É até falta de educação perguntar isso. Você pergunta se a pessoa está bem. E a classificação dos antônimos acontece da seguinte forma. Oposições apolares, por exemplo, morto versus vivos. Outro que define os limites de um contínuo, que pode ser recortado por gradações, rico versus pobre. Aí pode haver mais ou menos rico, mais ou menos pobre. Gradações por tamanho, pequeno versus grande.
E o discurso, ele pode desfazer de antônimos ao criar novos significados às palavras, como é o exemplo aí na frase. Uma voz quente deixa Maria gelada. Os sentidos de quente e gelada fazem com que eles não sejam antônimos nesse contexto, porque o quente, ele está dando o sentido de uma voz sensual, vibrante, e o gelada está dando o sentido que a Maria está paralisada. E agora a gente vai explicar para vocês como é que estuda a sinonímia e antonímia dentro do contexto de semântica, léxico e pragmática. Meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre a relação do léxico, semântica e pragmática na antonímia e sinonímia. No livro de Fiorin, Introdução à Linguística, conta que um professor foi ensinar significado e significante aos seus alunos, escrevendo a palavra nariz no quadro negro e apontando para o seu próprio nariz, dando a entender que a palavra escrita no quadro era o significante e o seu próprio nariz era o significado. Essa é uma analogia equivocada, porque associa a palavra a uma coisa, o que não remete ao significado e significante. O significante é a forma, o corpo que se vê ou que se ouve da palavra. O significado corresponde ao conteúdo, ao que o conjunto de sons e letras que constituem essa palavra apresenta. Assim, o conceito corresponde ao significado e a imagem acústica ao significante. Então, por exemplo, se o professor tivesse escrito a palavra carteira no quadro negro, alguns alunos poderiam ter uma visão acústica, uma imagem acústica, outros poderiam ter outra imagem acústica diferente. Como, por exemplo, uns poderiam pensar na carteira de trabalho ou na carteirinha estudantil. Outros poderiam pensar na carteira em que se senta para estudar e que tem provas nas escolas. Outros poderiam pensar numa carteira em que se guarda documentos. Agora, vamos falar um pouco sobre o campo lexical, o campo semântico e a pragmática. O campo lexical de uma língua é formado pelas palavras pertencentes a uma mesma área de conhecimento e por palavras formadas por composição. O campo lexical está ligado ao significado das palavras no dicionário. O campo semântico é um conjunto de palavras unidas pelo sentido e associações. Um mesmo termo tem ou pode ter vários sentidos, os quais são escolhidos de acordo com o contexto abordado. A pragmática trata-se do ramo da linguística que analisa o uso concreto da linguagem pelos falantes da língua em seus variados contextos, levando em consideração o social e o cultural. Nisso, vamos adentrar um pouco no significado de denotação e conotação. Denotação é o uso do signo em seu sentido real, ou seja, o uso da palavra em seu sentido original. A conotação é o uso do signo em seu sentido simbólico, ou seja, o uso da palavra dando-lhe outro significado que não é original. Então, se eu digo o coração da Sofia é de gelo, não é literalmente que o coração dela é feito de gelo, e sim uma forma conotativa de dizer que é uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos. A conotação remete ao campo semântico e a denotação remete ao campo lexical. Como, por exemplo, vamos falar o campo lexical da palavra carro. Pode ser retrovisor, buzina, gasolina, banco e por aí vai. Já a conotação é a forma que eu vou associar as palavras dentro daquela palavra dada. Como, por exemplo, carro. Passear, ir ao shopping, viajar, ir buscar alguém na escola e por aí vai. Se eu digo, o chefe não gosta de puxa-saco e nem de pisa mansinha, puxa-saco não é literalmente alguém que sai puxando sacos por aí, e sim no sentido de bajulador ou adulador. Então, bajulador, adulador são sinônimos de puxa-saco nesse contexto. E pisa mansinho não é literalmente alguém que pisa devagar no chão, e sim alguém que é ou se faz de sonso. Então, pisa mansinho e sonso são sinônimos nesse contexto. As palavras bajulador e sonso, por si só, não são antônimas, mas se elas forem substituídas pelas expressões puxa-saco e pisa mansinho, elas estariam em relação de antonímia, como já foi explicado pela Síria. Aqui, nós temos o significado da palavra faca. 1. Instrumento constituído por lâmina cortante presa a um cabo.
Mas outras pessoas podem ver faca de uma outra forma, como as facas que têm lanchonetes ou que estão em festas de aniversário, que são feitas de plástico, não são nem de lâmina, nem de aço e nem estão presas a um cabo, mas nem por isso deixam de ser uma faca. Então depende muito da imagem acústica que você tem sobre aquela palavra. Aqui nós temos o significado da palavra porco. No Brasil, além do animal, nós associamos a palavra porco a uma pessoa não muito higiênica. Já lá nos Estados Unidos, eles associam a palavra porco o mesmo sentido de cachorro aqui no Brasil. Seria um homem que fica com várias mulheres e tem intenção de sacaneá-las. Se uma pessoa dos Estados Unidos vem para o Brasil, para a gente tentar explicar para ela o significado da palavra porco, teríamos que usar os sinônimos. Tipo, ai, porco é uma pessoa suja, uma pessoa imunda. E o mesmo acontece se uma pessoa de fora for para os Estados Unidos. Para tentar explicar o significado de porco, teríamos que usar os sinônimos, dizendo, ah, porque é uma pessoa cafajeste, uma pessoa ordinária, e por aí vai. Como vocês podem ver, as associações e conotações de uma língua variam conforme a idade, o tempo, a classe social e o lugar em que o falante está inserido. E tudo isso é a pragmática quem estuda, o social e o cultural. Agora, eu vou apresentar para vocês a importância do ensino e do aprendizado de sinônimos e antônimos no contexto de PBSL. Bom, uma das propostas do nosso curso é permitir que o estudante de português como uma segunda língua seja capaz de se comunicar de forma plena. Por isso que o ensino de sinonímia e antonímia são tão cruciais, uma vez que os conceitos entre os pares de sinônimos e antônimos não são exatos ou iguais em todos os contextos, como já foi dito anteriormente. Isso pode levar a falhas na comunicação. Eu trouxe aqui um texto que mostra um pouco sobre essa diferença. Aqui nós temos alguns verbos. Temos abandonou, desamparar, desprezar, deixar, largar, desistir e renunciar. Observe que todos esses verbos, dentro deste texto, expressam o sentido de deixar algo para trás, mas cada um com um grau diferente. Agora, imagine que eu ensino isso para um aluno, que eu digo para ele que todos esses verbos são sinônimos. E ele vai chegar em alguma pessoa, em algum amigo e vai falar: ah, eu abandonei o meu cachorro em casa. Quando o que ele realmente queria dizer era: eu deixei meu cachorro em casa. Fora do contexto do livro, eu digo do texto, abandonar tem um sentido ruim. É como se ele largasse o cão às traças, abandonasse, não ligasse mais para ele, deixasse ele sozinho, sem água nem comida. Quando o que ele realmente quer dizer é que ele simplesmente deixou o cachorro em casa e saiu. Isso pode gerar muita confusão para o aluno. Mas o professor, para ensinar isso para o aluno, pode usar de alguns métodos. Eu trouxe aqui 2. Um onde ele evidencia os sinônimos e os antônimos dentro de um contexto, e outro onde ele vai trabalhar com eles isolados. Eu trouxe 2 exemplos. No primeiro, o professor sugere que o aluno preencha as lacunas com os sinônimos e os antônimos correspondentes às palavras dadas. E no segundo, ele pede que o aluno destaque os pares de sinônimos e de antônimos de acordo com o contexto do poema. Essas 2 atividades vão trabalhar o léxico, a semântica e a pragmática do aluno. Quando a gente trabalha com léxico, a gente torna o vocabulário do nosso aluno mais rico. Isso vai tornar a fala dele menos repetitiva e vai demonstrar competência e conhecimento da língua estrangeira. Quando a gente trabalha a semântica e a pragmática, nós tornamos ele mais preparados para formar um discurso, mais preparado para saber qual termo usar em qual ocasião, e assim se fazer entendido. Durante o preparo das aulas e desses materiais, é sempre importante ter em mente
qual é o seu público e quais são suas necessidades. Um exemplo, nos indígenas. É muito importante a gente trazer coisas que eles já conhecem do cotidiano, da vida deles. Então, a gente pode estar trabalhando com histórias de origem sobre sol, a lua, sobre plantas, sobre várias coisas, e trazer também vocabulários que vão ajudar eles no dia a dia. Eu trouxe aqui essa atividade preparada por nós em uma outra matéria, a matéria de Fundamentos da Aquisição de Primeira e Segunda Língua, que fala sobre a história de origem das 4 estações do ano. Essa atividade, ela como um todo, juntando todas as questões e o texto, trabalha com sinônimos, com os antônimos, com semântica, sintaxe, e tudo isso vai permitir que o aluno visualize e entenda o que ele precisa para se comunicar no português. Também é interessante que o professor traga atividades interativas, onde ele possa interagir tanto com outros alunos indígenas, como com professores ou profissionais que trabalham na escola e fora também do ambiente escolar, como no meio do mercado ou no médico. Para os estrangeiros, é muito interessante usar de filmes e músicas para trazer de coisas que eles já conheçam e comparar com o português. Igual o exemplo que a Raíssa deu. Você pode trazer uma música, um filme, algum tipo de mídia que compare as duas palavras, tanto no português quanto no inglês. Além das músicas, se pode usar qualquer filme, série e coisas de tecnologias. Atividades de conversação também são muito interessantes para treinar a fala do aluno e ensinar ele a montar uma frase assim espontânea, que não seja aquela coisa robotizada. Eu trouxe aqui essa atividade. Essa atividade sugere também que o aluno escolha o sinônimo ou antônimo, o antônimo mais apropriado para cada frase que ele dá. Nessa atividade, o professor vai falar sobre os azulejos portugueses, então ele deve trazer um material para os alunos que falem sobre isso, para ele ter contato. A partir desse contato, sejam com reportagens ou com vídeos, com imagens, o aluno vai observar e vai responder de acordo com o que ele aprendeu. Essa atividade vai conduzir o repertório lexical e vai dar ênfase no conteúdo proposto, que no nosso caso são os sinônimos e os antônimos. Bom, como o Vidal explica, as relações lexicais de sinônimo e antonímia permitem identificar as regularidades e tendências de caráter geral, que refletem a maneira como os falantes organizam e estruturam o seu próprio conhecimento lexical. E aqui eu finalizo o trabalho sobre as relações entre sinônimos e antônimos na aprendizagem de PBSL.